Bem, então, boa noite a todos. Hoje a gente vai estudar a estática de um corpo extenso. Na semana passada nós vimos a estática de um ponto material. Agora a gente vai analisar para um corpo que tem dimensões, que essas dimensões não podem ser desprezadas. Tá? Então, é isso o estudo de hoje. E vamos lá, mais uma aula do pré. Então, o que acontece? Quando eu tenho um corpo extenso, exemplo, essas gangorras aqui, eles podem rotacionar. Então, a diferença do ponto material para o corpo extenso é que o ponto material ele só vai para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Ele se movimenta. O corpo extenso não. Além de se movimentar, ele pode girar em torno de algum eixo. E é esse giro que a gente vai estudar, tá? A possibilidade dele girar no sentido horário, anti-horário, ou, o melhor, ele não girar, né? Que a palavra estática seria daí ele não acontecer nenhum giro com ele. Um resuminho da aula passada, ó, do ponto material, a gente viu que a condição de equilíbrio é que a resultante das forças seja zero. Então, se eu somar todas as forças, tem que dar zero para a aceleração ser zero. E se a aceleração é zero, significa que aquele objeto ele continua com velocidade fixa ali. Nós vimos dois métodos. Método 1, por decomposição de forças. Lembra, eu tenho várias forças, daí eu olho para o eixo x e y, o F3 está no eixo y, então ele está bonitinho aqui. O F1 não, está na diagonal, F2 também na diagonal. Então esses dois caras aqui, ó, em vermelho e em verde, eu vou tentar modificar eles. Como que eu vou modificar eles? Eu vou simplesmente decompor eles no eixo x e no eixo y. Então, eu olho para esse F1 e eu escrevo a parcela dele aqui no eixo x, que seria a sombra dele, né? É F1 com alfa, que está com alfa aqui. E também escrevo a parcela dele no eixo y, é F1 sem alfa. O F2 é a mesma coisa, ó, vou fazer no x, monto aqui F2 com beta, e aqui F2 sem o beta, né? Porque se aqui está com, ali está sem. E daí, no final das contas, depois que eu faço tudo isso, eu finjo que não existe F1 e F2. Então, ó, eu apago esse F1 e F2, deixa eu colocar aqui. Eu finjo que isso daqui, ó, não existe. Vai ser difícil apagar tudo isso. Então, peraí. Eu finjo que F1 não existe e o F2 também não. Tá? Então, ó, fica só F2 seno beta, F2 cosseno beta, e F1 seno alfa, F1 cosseno alfa. Então, é como se eu fingisse que esse F1 e F2 não existisse, e daí sobra só para mim as forças no eixo Y e as forças no eixo X. Tá? Então, decompor é pegar esses vetores e fingir que daí decompor ele no x no y e depois eu vou fingir que ele não existe. Sei que é meio estranho você pensar em, vou fingir que ele não existe, mas a gente está simplificando o nosso problema. E daí deixando só elementos no eixo y, ó, e elementos no eixo x. Tá? Então essa é toda a ideia. E daí no eixo x, ó, força para um lado é igual para o outro. F1 cosseno alfa igual a F2 cosseno beta. No Y, força para cima é igual a para baixo. Então, essas duas que estão para cima são iguais a essa que está para baixo. Tá? E nós vimos também um outro método de decomposição que é por polígonos. Eu falei que esse daqui é um pouquinho mais complexo, porque você tem que ter uma visão muito boa desses polígonos. Aqui eu tenho 3 vetores, e se eu pego eles e redesenho eles, e vejo que eles se fecham, um polígono fechado significa que a resultante é zero. E se a resultante é zero, esse cara está em equilíbrio. Tá? Então, foi isso que nós vimos na aula passada. Agora, vamos para a matéria nova. A matéria nova, então, é a estática do corpo extenso. E essa estática do corpo extenso, ó, a primeira coisa é essa. Condição 1 de equilíbrio do ponto material.
é que ela seja sempre, a força resultante seja sempre nula. E isso daqui ainda é válido, idêntico à do ponto material, tá? Então, a gente usa a condição 1, ou seja, força para cima igual para baixo, força para a esquerda igual para a direita, continua, e a gente adiciona uma outra condição. A soma dos torques em um sentido deve ser igual à soma dos torques em outro sentido. Então, todos os torques que estão no sentido horário, somados, tem que ser igual a todos os torques que estão no sentido anti-horário, eles somados também. Tá? Então, são essas duas condições. Vamos entender o que é o torque, também chamado de momento, nos vestibulares, momento linear, e daí depois a gente vai para os exercícios em si. Então, vamos entender o que essa condição 2 significa para a gente. Vamos lá. O que é o torque ou momento escalar? Para um corpo extenso, existe a possibilidade de rotação dele. Essa capacidade de provocar a rotação de um corpo por uma força é o que a gente chama de momento escalar ou torque. Esse torque, normalmente a gente usa a letra M maiúscula, tá? E ele pode ser mais ou menos F vezes D. Então, M é o torque, ou o momento, o F é a força, o D é o braço da alavanca, também chamado de distância em relação ao eixo. Um exemplo prático aqui, ó. Imagine que eu faça uma força nesse objeto, que é um corpo extenso. Essa força está aqui, exatamente na horizontal. E eu falo para vocês que aqui tem um eixo. Ou seja, é como se eu tivesse pregado esse cara aqui na parede e eu estou empurrando aquela força, fazendo uma força ali. Essa força está tentando girar esse objeto no sentido anti-horário. Tá? Então, essa força aqui tenta girar o objeto no sentido anti-horário. Bem, o torque que essa força vai fazer, eu vou analisar a linha da força, a gente chama linha de ação de força, e a distância do eixo até essa linha. É uma distância, a menor distância possível. Isso é a distância em relação ao eixo. Tá? Isso é o braço da alavanca. Seria o Então, raio, professor? seria quase que um raio se você pensa em um movimento circular aqui. Sim, aí é a ideia de um raio, tá? Mas não necessariamente esse objeto vai girar, então não necessariamente eu não posso falar que é o raio, mas é a ideia do raio, tá? Porque se ele fosse girar, seria desse ponto aqui exatamente o raio de giro, tá? E, bem, então a força que eu faço vezes o braço, notem, essa distância não é do ponto onde eu estou colocando a força até o eixo. Não é isso aqui, tá? É da linha da força até o eixo, a menor distância possível, ou seja, 90 graus em relação à linha de força e o eixo em si, tá? Exemplo prático aqui, ó. Imagine que você vai tentar desaparafusar esse item, daí você aplica uma força e vai tentar girar esse objeto no sentido anti-horário. Normalmente, a gente convenciona que o torque gerado no sentido anti-horário é positivo. Tá? E o torque tentando girar no sentido horário, ó, esse F2 tenta girar isso aqui no sentido horário. Esse torque, ele vai ser negativo. Tá? Mas eu tenho uma maneira aí, eu vou mostrar uma maneira para vocês que vocês não vão precisar lembrar disso. Que isso é uma coisa a mais para lembrar se é mais, se é menos, quem é mais, quem é menos. E do jeito que eu vou colocar ali para a gente resolver o exercício, esse sinal não vai fazer diferença nenhuma. A gente nem vai colocar sinal. Tá? Então, mas convencionalmente falando, o torque no sentido anti-horário é mais e no sentido horário é menos. Tá? Lembrando, torque é a força vezes a distância entre o eixo de giro e a linha de ação dessa força. Tá? Agora, condição de equilíbrio de rotação. Então, a ideia é a seguinte, ó. Imagine, a gente sempre vai ter um ponto que seria o eixo, nesse caso, por essa pirâmide, ó, a gente está vendo a gangorra aqui vai ser o eixo. Né? A gente vai colocar um objeto de um lado, um outro objeto do outro,
Esse objeto tem uma massa, então ele está gerando um peso aqui para baixo, tentando empurrar essa gangorra nesse ponto aqui para baixo. Esse outro tem peso, então está tentando girar essa gangorra no sentido horário. E aqui está o nosso eixo. Tá? Existem algumas distâncias, né, importantes. Ó. O torque que esse cara aqui cria é peso, que é a força, vezes a distância 1. Tá? Cadê a distância 1? Está aqui. E esse é o torque, tentando girar no sentido anti-horário. O corpo 1 provoca um momento, no sentido anti-horário. Já o 2 seria aquele negativo, né? Que seria no sentido horário. Ó. O 2, a distância 2 é essa, e está tentando girar, está tentando criar um momento no sentido horário. Então, o corpo 2 provoca um momento no sentido horário. Tá? Se você usar a regrinha da convenção, no sentido anti-horário é positivo, no sentido horário é negativo. Ok? Agora, se você fizer isso daqui, ó, o somatório dos torques em um sentido é igual ao somatório dos torques em outro, você não precisa do sinal, porque isso significa que o torque M1 tem que ser igual ao torque M2. Esse sinal é módulo, ou seja, eu não vou usar esse menos. Então, se eu nem lembrei que eu tinha que colocar menos em alguém, não vou ter nenhum problema. Tá? Então, o que você tem que fazer para que esteja em equilíbrio? O torque criado em um sentido tem que ser igual ao torque criado em outro só. Tá? Esse símbolo aqui, que significa somatório, gente, é só você analisar todos os que tentam girar no sentido horário igual a a soma de todos os que tentam girar no sentido anti-horário. Tá? Então, se você só igualar os torques para um lado e para o outro, acabou. Você não precisa de sinal, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Tá? Ó, um exemplo aqui do que está acontecendo é somatório no anti-horário. O torque, ó, esse P1 está tentando fazer com que a gangorra vire assim. Deixa eu voltar um pouco a animação. Ó, P1 está tentando girar no sentido anti-horário essa barra. Já esse bloquinho 2 está tentando girar no sentido horário. Então, se eu igualo os torques que estão no sentido anti-horário com os torques que estão no sentido horário, eu tenho um equilíbrio. Se eles forem iguais, está tudo equilibrado. Tá? Exemplo prático, ó, o momento escalar pode ser feito de diversas formas. Exemplo, crio uma força aqui. Ao invés de criar nesse ponto, eu criei aqui. Essa é a linha da força. Esse é o eixo. E olha só essa distância. Essa distância é pequena. Tá? Eu estou criando um movimento no sentido anti-horário, né? Aqui está o eixo. E o torque seria M força vezes essa distância. Já se eu faço uma força nessa ponta aqui, mais distante do meu eixo, a força vezes distância, essa distância é maior, né? Coloquei aqui Dzinho, aqui Dzão. O que acontece? Se eu pego numa distância maior, eu preciso fazer menos força para isso aqui girar. A fórmula do torque é força vezes distância. Se a distância ela for maior, a força que eu tenho que fazer é menor. É a ideia da alavanca, né? Quando você quer levantar um objeto muito pesado, você cria uma alavanca com um braço muito grande e esse braço vai te ajudar a dar o torque necessário para levantar, para girar um pouco aquele objeto. Tá? Tipo Então, a porta? tipo a porta, isso mesmo. Quanto maior o braço da alavanca, menor a força necessária. Já se eu sou maluco, eu falo, não, vou tentar fazer uma força aqui. Ó, se eu fizer uma força aqui, eu tenho que fazer uma força gigantesca. Por que eu tenho que fazer uma força gigantesca? Porque a distância aqui seria pequenininha. Tá? Então, o contrário também é válido. Se a distância for muito pequena,
significa que a força tem que ser muito grande. Tá? Então, torque, força vezes braço. Se o braço é grande, a força pode ser pequena. Se o braço é pequeno, a força vai ter que ser grande para compensar isso. Tá? E outros exemplos de torque aqui, uma porta bem larga, então o braço, o eixo de giro está aqui, né? O eixo de giro está nessa linha. Se essa distância é muito grande, a força que esse garotinho tem que fazer é pequenininha. Essa distância que é muito pequena até o eixo, a força que esse cara faz é gigantesca. E daí a criancinha consegue segurar a porta com um grandão aqui todo bombado, tentando empurrar. Tá? Outro exemplo é você levantar um carro usando uma alavanca grande. Ó. Se você tem uma alavanca grande, braço grande, você faz força, você consegue levantar um carro, tá? Usando esse braço aí, usando o torque. Tá? Então, com maior o braço, mais eficiente vai ser o torque. Você mesmo fraquinho consegue fazer um torque igual a um cara grandão, fortão, se o braço for pequeno. Tá? Braço é a distância, hein? Não o braço do braço dele. Então, com maior o braço da alavanca, menor a força necessária. E vamos para a revisão agora. Então, estática do corpo extenso. Condição de equilíbrio. A condição 1 é a do ponto material, força resultante zero, então não tem aceleração. Condição 2, o torque para um lado igual a todos os outros torques para o outro lado. Tá? Qual é a fórmula do torque? Força vezes braço. Tá? Braço da alavanca, que é a distância da força em relação ao eixo. E aqui, um desenhinho. Eu tenho P1 tentando fazer um torque no sentido anti-horário. Eu tenho P2 tentando fazer um torque no sentido horário. E para estar equilibrado, o torque em um sentido tem que ser igual ao torque no outro. Tá? Então, eu vou ter que escrever F vezes D desse cara aqui, e depois F vezes D desse cara aqui, e igualar esses dois torques que eu escrevi. A base é sempre essa. E sempre vai estar em equilíbrio, tá? Sempre vai estar estático. Então, eles querem sempre que o aluno resolva essa parte de torque analisando um objeto estático, ou seja, sem estar girando. Quando está girando, o exercício fica um pouco mais complexo, vamos dizer assim. E vamos lá. Primeiro exercício. Observe a tirinha. A Mônica é gorducha, gorda. Nossa, que tirinha horrível essa. Suponha que os 3 garotos sentados do lado direito do balanço têm uma massa de 90 kg. O centro de massa dos 3 se encontra a uma distância de 1,5 metros do apoio central do balanço. A tábua do balanço é homogênea e está apoiada pelo seu centro de massa no suporte. O centro de massa da Mônica se localiza a 1,8 metros do apoio central do balanço. O valor da massa da Mônica em quilogramas, para que a tábua de balanço fique em equilíbrio, então ela tem que ficar em equilíbrio na horizontal, é de aproximadamente. Então, aqui está o desenho principal. Na verdade, eu vou colocar um desenho mais simples aqui. Eu tenho a gangorra, eu tenho os 3 garotos e eu tenho a Mônica. O exercício me falou que a massa dos 3 é 90 kg e eles estão a 1,5 metro de distância. Então, eu vou ter o peso deles aqui, eu tenho o peso da Mônica aqui, aqui está o meu eixo, a distância dela, 1,8, e a distância deles, que é 1,5. Daí, como que a gente resolve isso? Para tudo estar em equilíbrio, significa que o torque criado nesse sentido tem que ser igual
ao torque criado nesse sentido aqui. Tá? Então, eu tenho que igualar os torques. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho M1, vai ter que ser igual a P vezes D1. Né? Aqui está o torque do M1. Eu tenho M2, que é P2 vezes D2, e aqui está o torque do D2. E o torque em um sentido tem que ser igual ao torque no outro. Então, eu vou igualar P1D1 com P2D2. O exercício não me deu o peso desses garotos, mas ele deu a massa. E peso é massa vezes a gravidade. Então, ó, mg do 2, mg do 1. Aqui eu tenho dois itens em comum, né, do lado esquerdo e direito, que é a gravidade. A gente pode cortar a gravidade dos dois lados. Vai sobrar a massa da Mônica vezes a distância dela, igual a massa dos garotos vezes a distância deles. Então, ó, M1 vezes a distância dela, 90 vezes a distância deles. Tá? 90 vezes 1,5 dá 135. Vou passar esse 1,8 que está multiplicando, dividindo. Vai ficar 135 dividido por 1,8. E isso daqui vai dar 75 quilogramas. Tá? Então, a massa dá 75, a alternativa certa, a letra C. Então, a base desses exercícios vai ser, eu tenho que saber qual é a fórmula do torque. Torque é força vezes a distância. E daí fazer o seguinte, o torque em uma direção é igual ao torque em outra direção. Tá? É essa a base para a gente resolver sempre. Pode ser que tenha mais forças, em um exercício um pouco mais complexo, ele poderia ter colocado um outro carinha aqui, sei lá, um 3, que vai estar gerando um P3, né? Um terceiro peso, a uma outra distância D3 aqui. Daí eu pergunto, se tivesse esse carinha 3, ele estaria tentando fazer nessa barra um movimento no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário, ele estaria tentando fazer aqui, ó, isso. Então, eu colocaria aqui também, ó, nesse carinha, ficaria P3 vezes D3 mais P1 vezes D1 igual a P2 vezes D2. Tá? Por quê? Porque ele está tentando criar esse movimento aqui. Então, estaria junto com esse vermelho, vamos dizer assim. Tá? Se tivesse lá do outro lado, do lado direito, perto do carinha 2, da bolinha 2, daí ele estaria tentando girar nesse sentido, ou seja, daí eu colocaria aqui o 3, tá? Mais o torque do 3. Então, tudo depende de onde o objeto está em relação ao eixo. E a força que ele faz, se é no sentido anti-horário ou se é no sentido horário, tentando girar esse objeto aqui. Tá? Sempre cuidado com a força, tem que tomar muito cuidado, tem que desenhar elas bonitinho, ver a distância bonitinha delas, e daí depois acaba que ficando fácil. Porque vocês viram, a matemática aqui, ó, é essa aqui. P1D1 é igual a P2D2. Tá? O que é P1? mg. O que é P2? mg. Mas a matemática não é tão complexa, não. Não é que nem aquelas equações malucas de magnetismo, eletrostática, que vocês já devem ter visto. Já chegou a finalizar a parte de elétrica com a professora Sassá? Já, já. Já. Então, lá tem equações malucas, tem equações gigantescas. Aqui, ó, pequenininho, bonitinho. E cai no vestibular, hein? Isso aqui cai bastante. Vamos lá, ó. Segundo exercício. Uma gangorra tem braços desiguais. No extremo A está sentado o João, cujo peso é 500 newtons. Ele já deu o peso do João. É 500. Tá? Então, ele não deu massa, ele deu peso. O peso de Maria, sentada no extremo B, para que a gangorra fique em equilíbrio na posição horizontal e reação normal da articulação tem intensidades. Então, ele quer saber o peso dela e a normal. Normal é uma força que essa articulação aqui, ó, esse triângulo, faz
para cima para segurar essa barra que está querendo descer, né? Porque ela tem o peso de duas crianças ali empurrando a barra para baixo. Então, vamos redesenhar aqui. Vou deixar um pouquinho mais claro a imagem para a gente visualizar só as forças. Ó. Peso do João para baixo, aqui nesse ponto A. Peso da Maria para baixo, aqui nesse ponto B. Distância do João até o eixo, 2 metros. Distância da Maria até o eixo, 4 metros. Esse daqui é o eixo de giro. Ó. É aqui que vai girar. Pode girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Esse triângulozinho aqui está mostrando para a gente o eixo, tá? Seria esse ponto aqui, ó. Ok? E o que eu faço? Torque para um lado é igual a torque para o outro. Então, ó, o torque que o João cria vai ter que ser igual ao torque que a Maria cria. Se for igual, está tudo parado. Ele quer que esteja parado. Aqui eu tenho a força normal, que é a força que esse triângulo faz em todo o sistema, segurando ele para ele não cair. Então, ó, torque no sentido anti-horário igual a no horário. No anti-horário é o do João, peso vezes distância dele. No horário é a Maria, peso vezes a distância dela. Tá? Eu já sei o peso do João, a distância dele e a distância dela. Falta descobrir o peso dela aqui. Então, nem vou precisar colocar mg para o peso. Ó, 500 vezes 2, peso da Maria, vezes 4, que é a distância dela até o eixo. Ó. Ela está aqui, uma distância de 4 metros do eixo. 500 vezes 2 dá 1.000. 1.000 dividido por 4 dá 250 newton. Então, eu já sei que é ou a alternativa A ou a alternativa E. Tá? Só nessa continha rápida aqui, a gente já está com 40% de chance de acertar o exercício. Agora, análise de forças. O que acontece, gente? Eu tenho 3 forças principais aqui, ó. Peso do João para baixo, peso da Maria para baixo e normal para cima. Para essa gangorra não subir nem descer, as forças que estão apontando para baixo têm que ser iguais às forças que estão apontando para cima. Então, força para baixo igual a força para cima. Tá? Quais são as duas? Qual é a única força para cima? É a normal. Quais são as forças para baixo? Peso dele e peso dela. Então, ó, a normal é igual ao peso dele mais o peso dela. Então, a normal é 500, que o exercício já tinha dado, mais 250, que é o valor que a gente achou dela. Tá? Então, a normal é 750 newtons. A gente falou que era A ou E, é letra A. Uma dica aqui que eu dou para vocês, ó, o exercício ele já tinha falado que o peso dele era 500 newtons. A distância dela não é o dobro, então o peso dela é metade. Daria para fazer assim de cabeça. Ó. Se o braço é o dobro, né? Ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. É o dobro. O peso tem que ser metade. Se eu dobro o braço, a força tem que ser a metade. Tá? Então, se ele era 500, com uma distância que é o dobro, a força tem que ser a metade. Tá? Se um é o dobro, o outro é metade. Então, daí você já matava isso daqui, ó, essa conta que a gente fez, meio que de cabeça. Tá? Daí eu pergunto, gente, e aí, como que tá? Matéria, tudo bem? Nossa, nessa matéria eu tinha muita dúvida, quer dizer, insegurança, na verdade, quando eu estudei ela pela primeira vez, mas agora vi que é normal. Normal, boa, show, que É. ótimo. É, tem que lembrar da formulinha e tem que lembrar disso. Ó. Torque para um lado igual para o outro. E isso daqui também é um complemento. Forças para cima igual para baixo ou forças para a direita igual a forças para a esquerda. Vai depender de como o exercício está trabalhando aí, as forças. Se só tem para cima e para baixo, só para cima e para baixo.
Se tiver força para cá e tiver força para lá, daí você vai fazer isso aqui, ó, força para um lado e igual a força para o outro, tá? E acabou, só isso, tá? Bem, vamos lá, vamos para o exercício número 3. Então, aqui é um pouco mais complexo, vamos lá. Durante o processo de transporte de uma viga de aço para o alto de um edifício em construção, o operador do guindaste interrompeu a subida dessa viga, mantendo-a suspensa em repouso na horizontal. Então, ela não está virando. Se não está virando, torque para um lado é igual a torque para o outro. Como o centro de massa da viga não coincidia com o seu eixo geométrico, foi necessário a ajuda de operários que puxavam a viga para cima, com o auxílio de uma corda guia vertical. Então, aqui está a força, ó, que os operários estavam fazendo para cima. E o exercício está falando que o centro de massa da viga está nesse ponto. O cabo do guindaste está aqui. Sabendo-se que o peso da viga é de 8 kilonewtons, ó, esse quilo, gente, deixa eu marcar aqui, peraí. 8 kilonewtons é 8.000 newtons, tá? Mas como a resposta está tudo em quilo, ó, tá tudo em quilo aqui, eu nem vou abrir esse 1.000, tá? Eu vou colocar só como 8, porque daí esse quilo está escondido e vai ficar na resposta, tá bom? Não preciso abrir ele, mas pode ter exercício que você tenha que abrir. Então, o peso da viga é 8.000 newtons, a intensidade da força F, desse F aqui, aplicada pelos operários que estavam no chão para manter a viga estática na posição mostrada foi D. Então, eu quero saber quanto vale esse F. Ó, montando o desenho, o esquema do desenho aqui, eu tenho peso da viga, está exatamente no centro de massa dela. Tá? E eu tenho esse F, eu tenho a tração aqui, né, que está segurando, e eu tenho esse F. A coisa mais difícil do exercício é achar onde está o eixo. Alguém sabe me dizer onde está o eixo? Onde seria o eixo que essa viga poderia girar para um lado para o outro? E aí? Tá na alteração. Exato. Está aqui, ó. Esse é o ponto, é o eixo. Isso significa que essa giga, essa, essa, essa viga pode girar assim, ou pode girar assim em torno desse ponto aqui, tá? Por que é fundamental, quando você vê um exercício de estática assim, achar o eixo? Porque as distâncias das forças vão ser com relação a esse ponto aqui. Essa tração, a distância é zero, então ela não entra no torque. Essa força aqui não está tentando fazer essa viga girar para nenhum dos dois lados. Ela não faz isso. Então, ela, torque, não está criando nenhum. Tá? Agora, essa força aqui, ó, tá, ela está tentando fazer girar nesse sentido. E essa outra aqui, ó, tá tentando fazer girar nesse sentido. Então, aqui eu tenho um torque, aqui eu também tenho torque. E para que ela não gire, o que eu tenho que fazer? E aí? Para ela estar em equilíbrio, o que eu falo dos torques? Eles precisam ser o quê? Iguais. Perfeito? Iguais. Então, ó, eu tenho esse carinha que está criando um torque, esse outro que está criando um torque. E a distância dessa força F vale 2 metros, ó, que é tudo isso até o eixo de giro, o eixo está aqui. E a distância desse peso é só meio, porque é desse ponto aqui até aqui. Então, o peso é 8.000 newtons, torque da força F igual ao torque do peso. F vezes dF, P vezes dP. Força vezes a distância da força até o eixo,
peso vezes a distância do peso até o eixo. Esse F é o que eu quero saber. A distância dF vale 2 metros, ó, que é tudo isso. Peso é 8 e essa distância é meio. Notem que aqui eu não coloquei 8.000. Eu poderia muito bem ter colocado 8, 10 a terceira. Mas esse 10 a terceira está subentendido. Então, ele vai ficar na resposta. Ele vai ter na resposta o quilo. Tá? Então, ó, 8 vezes meio dá 4. 4 dividido por esse 2 dá 2 quilonewtons. Mais uma vez, eu não coloquei o quilo lá, mas daí, ó, agora ele apareceu aqui, porque era quilo. Tá? Então, 2 quilonewtons, e isso dá alternativa certa, letra B. E, mais uma vez, ó, um exercício de um vestibular que daria para ter feito de cabeça. Por quê? Se esse peso aqui é 8, e ele está meio metro, essa outra força, e é a única que existe, essa outra força aqui, ó, ela está 4 vezes maior, ela está 2 metros. Então, a distância é 4 vezes maior. Se a distância é 4 vezes maior, a força vai ter que ser dividido por 4. Então, se era 8, dividido por 4, dá 2. Tá? Então, daria para tentar resolver de cabeça também. Essa distância é meio, essa daqui é 4 vezes meio. Então, essa força tem que ser o peso dividido por 4. Tá? Mas isso é só para quem está conseguindo visualizar o exercício bem rápido. Não, faz da maneira normal mesmo, tá bom? Mais uma vez, é sempre a coisa mais difícil é achar o eixo, onde que esse cara está girando, e daí analisar a distância da força 1, analisar a distância da força 2, e daí faz força vezes distância igual a força vezes distância. Tá? Tendo só duas forças, claro. Senão tem que colocar mais aí. Ok, vamos lá. Exercício número 4. Uma gangorra homogênea de 2 metros de comprimento está apoiada em seu centro, como mostra na figura. Então, ela está apoiada em seu centro, ou seja, ele já está falando, ó, aqui é exatamente o centro, ou seja, é o eixo, tá? Esse pontinho aqui. Qual distância um menino de 40 quilogramas decide subir na extremidade direita da gangorra? Então, vem um garotinho aqui, ó, à direita. A qual distância desse menino deve se posicionar seu amigo de 50 quilogramas para que a gangorra fique em posição horizontal? Então, ó, vamos aumentar o desenho aqui. Aqui eu tenho o menino 1, que está exatamente na ponta, e aqui eu tenho o menino 2, que não está na ponta. Esse menino 1 está criando um peso 1 aqui na ponta, o menino 2, um P2 aqui nessa ponta, aqui nessa posição. Eu tenho o meu eixo, que tem uma força normal aplicada por esse triângulozinho, né, que está segurando a gangorra. Eu tenho a distância desse garoto à direita, que é 1 metro, e desse daqui eu não sei. Do garoto 2 é a distância D2, que é o que o exercício está pedindo, né? Ele está falando. Qual é a distância desse menino que ele tem que ficar em relação à gangorra? Tá? Então, ele está querendo saber exatamente isso. Quanto vale essa distância? Tá? Bem, esse carinha aqui está tentando criar um torque no sentido horário, esse aqui no sentido anti-horário. E sabendo qual é o D2, o exercício pergunta qual é a distância do menino 1 para o menino 2. Então, eu tenho que descobrir esse D2 para saber quanto vale toda essa distância aqui, ó. Tá? A distância é entre o menino 1 e o menino 2. Esse menino 1 está tentando fazer isso com a gangorra. Torque no sentido horário. O menino 2
está tentando fazer torque no sentido anti-horário. Então, a gente tem, ó, menino 1, opa, menino 1 e menino 2. Para que isso esteja em equilíbrio, alguém termina a frase para mim. Para que esteja em equilíbrio, o que eu faço? Torta para um lado e torta para o outro. Perfeito. Torque para um lado, torque do menino 1 tem que ser igual ao torque para o outro lado, que é o torque do menino 2. Fórmula do torque, força vezes distância. Qual é a força? É o peso. Então, P2D2 igual a P1D1. Ó, a matemática aqui é muito de boa. Tá? Não tem nada ao quadrado, é uma relação direta, são duas, é uma formulinha com uma igualdade para os dois objetos, então é bem de boa. Tá? Vamos substituir os valores agora. Eu sei quanto vale P1, P2 e D1. Eu só não sei o D2. Então, vai ficar peso é mgd, né? mg vezes D2. P1 é M1G vezes D1. Eu posso cortar o G. Tem G dos dois lados, né? Então, posso cortar. E daí eu vou colocar M2, é o segundo carinho, ó, 50 quilogramas, vezes D2, igual ao M1, que é 40, vezes D1, que vale 1. Aqui, gente, vamos passar o 50 dividindo. 40 dividido por 50 dá 0,8. Daí o aluno acha isso, e assim, no Enem, teria uma alternativa falando isso. Tá? Essa daqui, ó, é que a PUC ela não é tão sacana. No Enem, a letra A teria 0,8. Tá? Vamos ver o que ele está pedindo. Ó. A distância desse menino, que era esse aqui, deve se posicionar seu amigo de 50 quilogramas a esse daqui. Então, ele está querendo saber quanto vale toda essa distância, ou seja, 1 metro mais 0,8 metros. Tá? Então, a gente achou uma distância do garoto 2 em relação ao eixo, mas daí, para descobrir tudo, é só somar, né? 0,8 mais 1 dá 1,8. E acredite, Enem teria isso aqui escrito 0,8 metros, com certeza. Eles jogam sujo. Oi? É, eles jogam sujo. Eles jogam sujo, eles são Isso. baixos. Exato, isso mesmo. Inescrupulosos. É. Não, porque é muita sacanagem, porque um aluno que faz tudo isso aqui, ó, que consegue desenvolver isso, pô, ele sabe a matéria, mas eles fazem a pergunta é tão estranha que fica difícil até entender que, na verdade, eles estão querendo a distância entre os dois garotos. Tá? Então, é sacana mesmo, é sujo, jogo sujo, isso é. Mas daí eu pergunto, essa base aqui, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ok, show. Show. Vamos lá. Eu acho que eu só coloquei 5 exercícios aqui, tá? Então, capaz que a gente acabe um pouquinho antes. Ah, ok. Em uma competição de capacidades de uma equipe, uma das tarefas a serem cumpridas é a de manter um conjunto de pesos em equilíbrio, utilizando o peso do corpo de 3 dos participantes escolhidos pela equipe. Tem 5 participantes em cada equipe. João tem massa de 74, Márcia 62, Joyce 45, Arthur 95 e Breno 72. Opa. Do lado esquerdo da gangorra são colocadas 4 caixas que totalizam um peso de 4.620 newtons. Então, essas 4 caixas têm esse peso aqui gigantesco. Tá? Quais os membros da equipe devem ser escolhidos para ficarem em pé na extremidade direita da gangorra, a fim de manter o conjunto em equilíbrio,
Então, ele quer saber quem tanto tem que ficar aqui, desses 5, para que... 3, né? São 3 que ficam. Para que isso tudo fique em equilíbrio. Despreze o peso da gangorra e adote gravidade 10. Então, vamos lá, vamos rever o nosso exercício. Ó, eu tenho aqui, ao invés de pensar em 3 pessoas, vamos pensar como se fosse uma só, tá? Só para simplificar um pouco, vamos achar o peso de quem tem que estar aqui à direita. Então, eu tenho peso desse carinha aqui, peso da pessoa, e eu tenho peso da caixa. Desculpa, gente, que eu espirrei. Eu dei mute aí. Então, peso da caixa aqui do lado esquerdo. A pessoa está tentando girar no sentido horário. A caixa no sentido anti-horário. Eu tenho também aqui uma força normal que está segurando tudo, né? Então, se o exercício quiser saber quanto é normal, é o peso da caixa mais o peso da pessoa. Agora, vamos pensar no torque. Ó. Esse é sentido horário, esse é anti-horário, e eu igualo os torques. Torque das pessoas tem que ser igual ao torque das caixas. Torque das pessoas vai ser o peso delas vezes a distância. Torque das caixas é o peso delas vezes a distância delas. Ó, o exercício, ele me deu o peso da caixa. Ele me deu a distância da caixa. Ó, ele falou, essa aqui. Daí ele me deu a distância das pessoas, essa aqui. E com isso eu vou descobrir o peso delas. Quem sabe o peso, sabe a massa. Né? Que o P é M vezes G. Então, se eu sei esse cara aqui, e a gravidade eu sempre sei, eu vou descobrir a massa. E sabendo a massa que tem que estar aqui, eu vou conseguir descobrir quem vai ter que estar ali. Né? Não vai ser só uma pessoa, não, serão vários. Mas vamos lá. Então, ó, mg, que é o peso da pessoa, vezes a distância dela, e o peso da caixa eu não coloquei g. Por que não? Porque ele já me deu o valor do peso. Então, eu não posso colocar isso vezes 10, não. Ele não me deu a massa, ele me deu o peso. Então, vamos lá, substituir os valores. Gravidade é 10, dp, deixa eu até marcar colorido aqui, ó. A distância da pessoa é 20L, que é isso aqui, e a distância da caixa é 10L, que é esse cara aqui. Tá? Então, aqui eu posso cortar um monte de coisa, ó. Posso cortar o 10 que tem nesse lado com o 10 daquele. Vamos tentar simplificar minha vida, né? Por que eu vou multiplicar por 10 aqui e depois dividir tudo? Não, eu já corto. Se tem igual dos dois lados, eu corto. Posso cortar esse L com esse L aqui também. E vai ficar MP vezes 20 igual a 4.620. Então, eu vou passar esse 20 dividindo. Aqui a gente pode, ó, eu acho que não cortei, cortar esse zero com esse. Deixa eu colocar ele mais clarinho. Peraí. Corta esse zero, ou corta esse zero com esse zero. E daí é só fazer 462 dividido por 2. Dá 231 quilogramas. Agora, a sacanagem é, eu vou ter que começar a fazer a conta ali. E ficar testando. Eu vou pegar várias pessoas, né? E daí eu vou tentar descobrir quem tanto eu vou usar para dar 231 quilogramas. Ah, professor, mas tem um jeito sem ser chute, sem ir tentando no chute? Não, não tem jeito nenhum, não tem nenhum método matemático. Aqui agora é, você pega o João, soma com a Márcia e soma com a Joyce, deu certo? Não. Ah, então risca a Joyce. E tenta pegar o Arthur, deu certo? Não. Então tenta pegar o Breno.
Deu certo? Não. Ah, então vamos eliminar a Márcia. E assim por diante. Tá bom? É um exercício sacanagem mesmo. Eu acho que esse é pior do que o outro, porque você vai gastar um tempão para ficar fazendo a continha ali e ver qual deles vai dar certo. Tá? Acontece, ó, João, Márcia e Arthur. Então, Apenas essa combinação dá os 300, os 231. exato, exato. Então, pô, é muita sacanagem, porque eu tenho 5 nomes. E você não sabe se vai ter que usar 2, se vai ter que usar 3, se vai ter que usar 4 pessoas. Então, você começa a fazer combinação, até chegar à conclusão de que, ok, são 3 pessoas e eu tenho que usar o João, a Márcia e o Arthur. Tá? Esse exercício eu acho mais sacana do que o outro. Porque isso daqui, o aluno que tem 3 minutos e pouco para resolver, ele faz tudo isso daqui em 3 minutos. Mas daí isso aqui ele vai gastar uns 5 minutos, mais ou menos, sei lá, brincando ali, fazendo continha que nem um retardado, que nem um maluco, para ver qual porcaria de combinação seria. Tá? Então, esse eu acho pior. Eu acho mais sacana com o aluno do que aquele outro. Porque ele vai roubar tempo para você tentar resolver alguma outra questão de física. Tá? Bem, pessoal, e aí? Tudo bem? Dúvida? Ah, tudo de Tira, boa, professor. tirando aquela parte de conta, isso aqui tá de boa? Tá de boa. Semana que vem você vai fazer a revisão, no caso, né? Isso, semana que vem eu vou fazer uma revisão. Tá? Eu não sei se eu vou fazer a revisão do que o professor ou o outro professor passou. Acho que eu vou ter que tentar fazer uma rápida revisão. Mas é complicado fazer revisão do que ele passou. Ele deu toda a cinemática para vocês, né? Tudo redondinho? Ele deu até movimentos circulares, eu acho. Tá, ok, perfeito. Tá Ele já bom. estava começando a lei de Newton. Ele já tinha Isso, começado o Lei de isso. Newton. Tá, É. beleza. Ok, então a gente, semana que vem, faz uma rápida, um bate-bola dos principais conceitos. Eu acredito que eu vou colocar os principais conceitos de toda a matéria até aqui, tá bom? Para reativar aí na cabeça de vocês, que faz muito tempo que vocês viram a cinemática, né? Então, já devem ter esquecido a maior parte. Deixa eu ver. Aqui, então, a alternativa certa, a letra D. E é isso, gente. Obrigado a todos pela participação e a gente se vê semana que vem, então, tá bom? Valeu, professor. Ok. Falou. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.